Shalom, pessoal, Rabino Jax, para falar com vocês sobre a paraxá dessa semana aqui, Tavô. Paraxá fala sobre sem teto. Eu acho que se dá para discutir essa questão do sem teto. E eu acho interessante porque no Brasil, né, é uma questão muito séria aqui também, nos Estados Unidos. E justo hoje eu escutava o Jornal Nacional, que, diga-se de passagem, eu acho que é mentiroso e canalha, mas é o único noticiário que dá para assistir. E dizia que 1/3 das famílias brasileiras têm dificuldade de comprar comida, que realmente é triste, sobretudo um país que é produtor de comida, né? Bom, mas voltando a Paraxá, Kitetsei. Desculpa, Kitavô é Paraxá. Muito dessa Paraxá é uma longa lista de maldições que estão sendo ameaçados, né? Os israelitas estão sendo ameaçados, essas maldições vão acontecer com eles se eles não cumprirem os mandamentos. Tradicionalmente, no contexto tradicional, elas são lidas na sinagoga em voz baixinha e rápido, né? Esperando que ela, se você não pronunciar elas rapidamente, talvez elas não sejam verdade. Infelizmente, muitas dessas maldições já se foram verdade na história judaica. Uma das maldições fala do sujeito que fica noivo, né, que se compromete com uma mulher, e um outro homem acaba casando com ela. Ele constrói uma casa e outra pessoa mora na casa. Ele planta um vinhedo e outra pessoa acaba colhendo as uvas, né? E, curiosamente, essa paraxá, de certa maneira, se conecta com um texto anterior, em Deuteronômio, que resume as leis de guerra. Naquele caso está em Deuteronômio 20, versículos 5 e 7. Tá? Enquanto que a gente leu na semana passada, porque essa semana estamos lendo ao redor do Deuteronômio 28. Né? Então, o que aconteceu na semana passada, a ordem, porém, que é apresentada é um pouco diferente. O que acontece é o seguinte, tem um sacerdote, um Cohen, fala com os soldados, né, que estão se preparando para ir para a guerra. Ele diz, se tem alguém aqui que construiu uma casa e ainda não viveu nela, volta para casa da guerra, não vá para a batalha. Porque se você morrer na batalha, você fez todo o esforço de construir a casa e alguém mais vai morar nela. Se algum de vocês plantou um vinhedo e ainda não colheu as uvas, vá para casa, porque senão, se ele morrer na batalha, alguém mais vai usufruir, né, desse vinhedo e vai colher as uvas. E se alguém aqui ficou noivo e ainda não casou com ela, porque naquele então havia a cerimônia de casamento eram 2 partes, Erusim e Kiddushin. Hoje são juntas, mas naquele então era um processo de duas coisas, né? Duas cerimônias separadas. Então, ele que volte para casa e, né, desfrute da mulher com quem ele se comprometeu, porque não sei, senão ele tem o risco dele morrer na batalha e alguém mais casar com ela. Entendeu? A ordem é um pouco diferente, né? Os rabinos, então, do Talmud, em Sotá 44a, dizem que nós aprendemos daqui um comportamento correto. O que a pessoa tem que fazer? Primeiro, ela tem que construir uma casa, ter um lugar para morar. Depois, ele tem que plantar um vinhedo, ou seja, ter algo para comer. E somente depois é que ele deve se casar. Novamente, né, é importante entender que o Talmud, logicamente, está sendo escrito por homens para ser lido por homens. Não havia uma grande preocupação com o que a mulher achava. Porém, sem ter um lugar para viver, você não pode ir mais além, né? Você não consegue fazer outras decisões importantes na sua vida. A primeira necessidade humana, né, é ter um abrigo, um refúgio, ter um lugar, um teto sobre a sua cabeça, né? Isso me traz, então, a uma das questões que eu acho mais complicadas, que a gente vê tanto no Brasil como aqui, que é o sem-teto.
Em São Paulo, claramente tem toda aquela área chamada Cracolândia, tem milhares de sem-tetos lá. Aqui, em todas as cidades grandes tem, sobretudo nas áreas quentes, né? Na Califórnia, na Flórida, você vê muito. Eu vi muito em Los Angeles acampamentos enormes como de tendas, né? De cabanas, sei lá, assim, somente uma lona em vários lugares. Tem um lugar, inclusive, super legal, chama Venice Beach, em Los Angeles. Tem um grande amigo que mora lá, ele comprou a casa fazem, sei lá, 40 anos, 50 anos, bem baratinho, e hoje é um dos lugares mais chiques. Porém, para ir da casa dele até a praia, que são 3, 4 quadras, você passa por centenas de tendas, né, de gente sem teto. E é triste e, de certa maneira, dá até um pouco de medo, né? E, sobretudo, um país tão rico como esse, uma cidade tão rica como Los Angeles. O problema é, obviamente, como que a gente lida com esse problema, né? Daqui a alguns dias, acho que uns 3 semanas eu acho, 4, nós vamos estar em Yom Kippur. Na Haftarah de Yom Kippur de manhã se fala das obrigações éticas que nós temos que tomar. Deus diz que não adianta você jejuar sem ação. Se você não está fazendo algo para fazer um mundo melhor, o jejum não vale nada. O profeta Isaías fala especificamente sobre a questão do sem-teto, quando ele diz, Isaías 58:7, pegue o pobre miserável para sua casa, traga ele para dentro da sua casa. Obviamente que eu acho que as palavras do Isaías não são realistas, né? Porém, eu acho que o que o texto nos comanda é que às vezes você tem que tentar ir mais além do que é somente a sua obrigação normal e tentar fazer mais, né, se é possível. Eu não tenho ideia como resolver esse problema que é muito difícil, e eu sei muito bem que muitos, talvez nem todos, os sem-teto são pessoas que sofrem de problemas mentais ou são viciados em drogas, como a pessoa da Cracolândia. E eu me lembro uma vez, conversando com uma pessoa, um desses moradores de rua, né, e ele me disse, não, eu gosto de morar aqui, eu não quero ir num asilo, num abrigo, né, que aqui tem muito. Eu não quero, eu gosto da minha liberdade. Eu acho que tem pessoas que sabem mais do que eu que deveriam procurar solução, né, mas ainda assim, eu penso o seguinte, tem um famoso filósofo da Universidade de Harvard, que já faleceu já faz uns anos, o nome dele era John Rawls, ele faleceu em 2002. Ele escreveu um livro chamado Teoria de Justiça, ou em inglês, ou Uma Teoria de Justiça, A Theory of Justice. E o Rawls, ele imagina como que seria o mundo se nós pudéssemos criar um mundo, criar um sistema econômico, porém de trás de um véu que não nos permitisse saber, um véu de ignorância que não nos permitisse saber antecipadamente como que nós íamos nascer. Por exemplo, imagine que você, enquanto alma no céu, pode criar um sistema econômico. E você não sabe se você vai nascer rico ou pobre, branco ou preto, homem ou mulher, de corpo completo ou como eu diria, aleijado, né? Que tipo de mundo a gente criaria? Entendeu? Ou seja, não, sem saber antecipadamente o que vai acontecer, né? Então, o que Rawls ensina é que não há nada errado em você chegar a ter dinheiro, se dar bem, né? Ter poder econômico, sempre e quando essa oportunidade esteja aberta para todos. Ou seja, o sistema econômico deveria ser que não seria um sistema socialista que todo mundo tem que ser pobre, porém teria que ser no qual todos têm a chance de ficar rico. E o que ele diz é que, na opinião dele, tem que haver certos bens sociais, certas vantagens sociais que todo mundo
buscaria ter para todos, né? Então nós criaríamos uma sociedade na qual todo mundo tem um teto sobre cabeça, comida suficiente para viver, assistência social, etc. Né? Obviamente a grande dificuldade é como que a gente faz uma realidade essas teorias do Rawls, né, as teorias de justiça, no nosso mundo presente. Eu não sei, mas pelo menos é algo que nós temos que visar, né? Essa seria uma era messiânica. É isso aí. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Dá um like, um joinha. Recomenda para seus amigos se você gostou. Se não gostou, recomenda para seus inimigos, para eles perderem tempo também assistindo isso aqui. E é isso aí. Shabbat Shalom.